decisões do Conselho Nacional de Justiça durante o ano de 2013 foram marcadas por temas polêmicos que movimentaram o judiciário. União homoafetiva, violência nos estados e a participação de magistrados em eventos particulares foram alguns dos assuntos discutidos pelos conselheiros. No primeiro semestre de 2013, um assunto que mexeu com todo o judiciário, a participação de magistrados em eventos patrocinados. O assunto veio à tona depois de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo denunciando a participação de juízes em uma festa de confraternização em São Paulo, com patrocinadores desconhecidos. O caso foi investigado pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, que apresentou propostas para impor limites nas vantagens concedidas aos magistrados. A resolução é um marco para a história do novo judiciário que vamos viver a partir de agora. A resolução, que trazia várias restrições ao pagamento de viagens e outras vantagens, além de contribuição para congressos e simpósios, só foi aprovada 15 dias depois do início da discussão, porque 3 conselheiros pediram vista do processo. O resultado da sessão permite a contribuição aos magistrados apenas por parte das associações de magistrados, mas a exceção é para eventos promovidos por tribunais, escolas oficiais de magistratura e conselhos de justiça, e o valor deve ser justificado até o limite de 30% dos gastos totais com o evento. É uma primeira tentativa de segregar o poder judiciário dessas relações duvidosas, assim, não promíscuas às vezes, né, com o empreendimento privado. Em maio, os conselheiros aprovaram uma resolução que determina que nenhum cartório do país pode recusar o registro de união homoafetiva. Essa regra vale tanto para união estável como casamento civil ou até mesmo a conversão da união estável para o casamento. O presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, ressaltou que a recusa é injustificável, já que o assunto já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a Constituição. Se a decisão do CNJ for descumprida, o interessado pode levar o caso ao juiz corregedor da comarca para determinar o registro de união. O que ele fez foi um ato justo, um ato de bom senso, para que todas as outras pessoas se conscientizem que é assim que se chega a uma verdadeira cidadania, a uma dignidade da pessoa humana, e não levando considerações religiosas ou considerações políticas partidárias para dizer o que é certo e o que é errado. Por unanimidade, o plenário do CNJ aprovou uma nota técnica enviada à Presidência da República contra a PEC 37, que previa alteração à Constituição, garantindo apenas aos policiais civis e militares dos estados e do Distrito Federal a atribuição para conduzir investigações criminais, o que tiraria o poder do Ministério Público de investigar organizações criminosas, por exemplo. No texto, o CNJ aponta graves riscos aos princípios do Estado Democrático de Direito, o que prejudicaria o interesse social e o exercício da jurisdição. Também, por unanimidade, os conselheiros aprovaram resolução que regulamenta o uso de armas por agentes de segurança dos fóruns de todo o país. Eles devem ser designados pelos presidentes dos tribunais e procuradores gerais do Ministério Público. No segundo semestre de 2013, período marcado por violência nos estádios brasileiros, o CNJ se manifestou na tentativa de coibir os atos de vandalismo nos campos de futebol. Para isso, uma recomendação foi aprovada pelo plenário para que todos os tribunais de justiça do país criem, no prazo de 30 dias, juizados do torcedor e de grandes eventos. Essa já é uma medida para se preparar para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Os tribunais deverão, entre outras coisas, instalar bancos de dados com nomes de torcedores proibidos pela Justiça de frequentar os estádios. A última confusão aconteceu no dia 8 de dezembro no Campeonato Brasileiro em Joinville, durante a partida entre Atlético Paranaense e Vasco. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, puniu os clubes com perda de mandos de campo. Outra preocupação do CNJ é quanto à participação de crianças e adolescentes em eventos esportivos.
Para evitar problemas e agilizar o trabalho da Justiça, o CNJ vem realizando reuniões com representantes da Justiça das cidades que vão sediar o Mundial e patrocinadores da Copa do Mundo. A Justiça está aparelhada para responder a essas situações. De que forma? Através dos seus juizados. Uma questão é só de logística de instalar esses tribunais dentro dos estados. Isso a gente tem que trabalhar estado a estado, porque tem a lei de organização judiciária que precisa ser trabalhada. O CNJ não pode impor aos estados essa situação. Tem que respeitar as autonomias dos estados. E amanhã você vai rever as estatísticas da 9ª edição do Justiça em Números. O relatório, que reúne informações do Judiciário, contribui para melhorar a prestação jurisdicional.